vamos ter uma introdução do que são coordenadas esféricas. Então vamos lá, vamos para a sua definição. Dado um ponto P no R3, a sua representação por coordenadas esféricas vai ser o trio Rho, θ e φ. Então vamos primeiramente desenhar o nosso espaço tridimensional. Então aqui nós temos o nosso espaço tridimensional, aonde aqui conhecido como eixo X, eixo Y, eixo Z, e nós vamos marcar esse ponto P no R3. O Rho, ele é a distância desse nosso ponto P à origem. Então nós vamos ligar a origem até o ponto P, e essa distância é dada pela medida Rho. Θ é o mesmo ângulo definido nas coordenadas cilíndricas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vamos projetar o nosso ponto P no plano XY, e aí eu vou chamar esse ponto aqui de P', e nós vamos analisar o θ, nós vamos determinar o θ fazendo o quê? Nós vamos calcular o ângulo formado entre o semi-eixo positivo X e esse segmento verde da projeção. Lembrando que na nossa convenção o eixo polar é o semi-eixo positivo X. Então, Rho, θ, e o φ é quanto? Quem é φ? Φ é um ângulo entre o semi-eixo positivo, então semi-eixo positivo Z, com o segmento OP. O OP, estou pensando O como origem. Portanto, é o ângulo formado entre o eixo Z e esse segmento azul. Esse cara aqui é o nosso φ. Só apagar aqui esse rosinho e pronto. Então, Rho, θ, φ. Aonde o nosso Rho vai ser sempre maior ou igual a zero. Esse ângulo φ aqui, nós vamos convencionar que ele vai variar de 0 até π. Por que isso? Porque se você coloca, por exemplo, φ de 0 a 2π, você vai ter ambiguidade na representação do ponto. E às vezes você pode dar uma volta maior aqui, depois você vai gerar o θ. Então, para tentar, na medida do possível, representar cada ponto um único trio, que ainda vamos ter problema no caso Rho é igual a zero, mas para tentar ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa ordem na bijeção, nós vamos restringir esse ângulo rosa de 0 até π. E aí, se você está pensando que o φ é igual a π, você está pensando que você está no semi-eixo negativo do Z. E nós vamos trabalhar o θ de 0 a 2π. Então, de 0 a 2π, de 0 a φ, e aqui maior ou igual a zero. E aí, naturalmente, nós vamos conseguir, com um pouco de trigonometria, estabelecer as relações entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas esféricas. O caso do Rho é tranquilo. E Rho ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, porque a fórmula, se você pensa que o ponto P tem coordenadas x, y, z, isso aqui é nada mais nada menos que a distância do ponto até a origem, que é dado por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, igual a Rho ao quadrado. Um pouquinho de trigonometria, chegamos até aí. Que na verdade, a distância de ponta reta seria a raiz quadrada da soma das coordenadas quadradas. Agora, como determinar, por exemplo, a coordenada x, ou a coordenada y, ou a coordenada z? Então vamos lá. Vamos fazer algumas contas. Observe que o tamanho do segmento OP', ou seja, essa distância aqui, é igual a quanto? Vamos lá. Se a gente prolongar esse segmento aqui até o eixo Z, perpendicularmente, o que nós vamos perceber é o seguinte, que este ângulo cinza aqui, que eu vou denotar por cinza, ele é um ângulo complementar ao φ. Em outras palavras, o ângulo rosa mais o ângulo cinza dá 90 graus. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus e aqui nós temos o nosso ângulo cinza. Portanto, se esse ângulo é cinza, porque a gente pode pensar aqui com uma relação de alternos e internos, esse ângulo aqui é o nosso ângulo φ.
E aí, com um pouquinho de trigonometria, a gente sabe o quê? Que essa medida aqui, dividido pela hipotenusa, que no caso a medida da hipotenusa é justamente o nosso ρ, é igual a, bem, cateto oposto sobre hipotenusa, seno φ. Agora é só passar esse ρ para o outro lado multiplicando. Então nós temos que a medida do segmento OP' é ρ seno φ. Guarda essa informação. Outra coisa que nós sabemos, com um pouquinho de trigonometria, se a gente projeta aqui perpendicularmente, a gente tem que a nossa coordenada x, que é essa distância aqui, bem, ela é igual a quanto? Vamos pensar um pouco. Então, quem está fazendo papel de hipotenusa é justamente o segmento OP'. Então, aqui o x, ele é um ângulo que está colado no θ. Ele é o nosso cateto adjacente ao θ. Então, o x dividido pela hipotenusa, que é o segmento OP', está dando cosseno de θ. Então, se eu passar esse OP' para o outro lado, já substituindo essa informação, o que nós vamos obter é que x é igual a ρ seno φ cosseno θ. A coordenada y, deixa eu usar qual cor aqui? Cor amarela mesmo. Na coordenada y, observe que essa distância que está aqui atrás, corresponde a essa distância aqui. E aqui observe que nós estamos no cateto oposto. Então, de maneira análoga, y fica igual a cosseno φ, que é a medida do ângulo OP', vezes seno θ. E a coordenada z, bem, a coordenada z corresponde a essa distância aqui. Vou marcar aqui. Mas como é que a gente calcula a coordenada z? A gente sabe que cosseno, vou colocar aqui na cor branca, e z é igual a ρ cosseno φ. Bem, então z é igual a ρ cosseno φ. E aí nós temos uma relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas esféricas, que é dada por essa relação. E aí a sugestão, para não ficar memorizando essa fórmula, é você praticar a dedução. Aqui eu entrei em todos os detalhes, mas dá para ir, vamos dizer assim, um pouquinho mais direto na hora de você pensar na conversão. Então você marca o segmento, usa o fato de serem alternos internos, projeta e faz a conversão. É muito mais fácil entender como é feita a conversão do que memorizar a conversão, a fórmula da conversão em si. Mas de qualquer forma, vamos agora entender qual é o papel do ρ, do φ, do θ, por exemplo, em um cenário onde, vamos supor, que eu queira deixar ρ constante, mas variar à vontade o θ e o φ. Ou deixar o θ constante, variar ρ e φ, ou deixar φ constante e variar ρ e θ. Vamos visualizar isso no GeoGebra. Então aqui no GeoGebra, nós vamos observar como as coordenadas esféricas se comportam no espaço tridimensional. Só para recapitular, o eixo X é o vermelho, o Y é o verde, o Z é o azul. Só pensar naquela sequência red, green, blue. O nosso ponto em coordenadas esféricas é esse ponto A, e o nosso ponto A' seria essa projeção aqui. Então, o que acontece em um cenário onde eu deixo, por exemplo, o raio constante, mas eu faço o θ variar à vontade e o φ variar à vontade? Vamos começar pelo θ. Se o θ vai variando, vou habilitar aqui o rastro para facilitar a nossa visualização. Se você varia o θ à vontade, bem, você tem aqui inicialmente um círculo, fixado θ, fixado φ.
E aí, para cada θ que você vai variando, o que acontece quando você vai aumentando o valor de π? Então, π máximo, ou seja, se φ é igual a π, você bate aqui no eixo Z, e aí você vai percorrendo. Aqui eu estou variando o φ. Então, varia um pouquinho, vamos variar um pouco mais o θ. Opa. Vamos variar um pouco mais o θ e variando o φ. Aqui a gente pode variar o θ aqui embaixo também. O que percebe-se é, se você está variando o ρ, ou se você está fixando o ρ, mas está variando o θ e o φ à vontade, o que nós vamos ter geometricamente é uma esfera centrada na origem e raio ρ, que faz todo sentido. Afinal de contas, a partir do momento que você fixa o ponto, fixa uma medida entre a distância entre o ponto e a origem, todos os pontos que você percorre na qual você fixa essa distância, você vai formar uma esfera. Isso é até intuitivo. Então você percorre à vontade e você forma a sua esfera. Agora, vamos tirar esse rastro e vamos imaginar que o φ está constante. Então vamos imaginar, por exemplo, o φ mais ou menos igual a 1. Vou colocar nesse cenário aqui. E vamos variar o θ e vamos variar o ρ para ver o que acontece. Então, se a gente varia o ρ, o que nós vamos ter é esse cenário aqui. Estou variando o ρ de 0 a 5. E aí eu vou variando o θ. Vario o ρ, vario o θ. Que figura que nós temos ao fazer esse movimento? 0, 2π. Não sei se está claro na visualização aqui no GeoGebra, mas a figura que nós vamos obter é um cone. Então, se você, por exemplo, você fixa o φ, mas faz variar o θ e o ρ à vontade, a figura que você acaba obtendo é o cone. O que faz sentido, porque pela definição de φ, qual é a definição de φ? É você calcular o ângulo entre este segmento aqui e o eixo Z. Então, se esse ângulo aqui está fixo, você pode girar à vontade em relação ao plano XY, e você pode variar o raio à vontade e você acaba gerando um cone. Agora, se o θ está fixo e o φ e o ρ variam. Então vamos lá, vamos variar aqui primeiro o φ e agora vamos variar o ρ. Vamos variar o ρ e vamos variar o φ. Que figura que nós temos? Deixa eu só... É como se a gente tivesse, vamos colocar assim, é porque aqui eu teria que percorrer todo esse pedaço aqui, mas é como se você tivesse, por exemplo, uma metade de uma laranja, vamos colocar assim. Porque aqui eu posso diminuir o ρ. Vamos lá, vou diminuir o ρ e vou preenchendo aqui o φ. Então, não vou dizer arco-íris, né, porque é tridimensional. Na verdade, dá até para dizer que é como se fosse um arco-íris aqui. Que aí você vai preenchendo essa faixa, variando o ρ à vontade e variando o φ. Então você meio que tem uma faixa, um pedaço de uma esfera, vamos colocar assim, um meridiano de uma esfera, vamos colocar assim. Então essa é a visualização das coordenadas esféricas. Um outro comentário que eu gostaria de fazer, e aí eu vou esconder esse ponto B, vou esconder esse G, vou tirar esse rastro do meu ponto A, é o seguinte. É muito importante entender qual é o movimento, qual é o papel de cada, vamos dizer assim, cada número. Então, sempre quando você quiser identificar um ponto no espaço tridimensional, deixa eu só tirar esse ponto flutuante aqui. Sempre quando você quiser identificar um ponto no espaço tridimensional, primeiro você observa quem é o raio, quem é o ρ no caso,
Depois que você observar quem é o Rho, você pode estudar quem é o Φ. Depois que você estudar quem é o Φ, você consegue deduzir quem é o θ. Essa é uma sugestão. Por quê? Porque seria mais ou menos assim, né, que a gente poderia marcar, né? O Rho é mais fácil de todos. Aí, ou você primeiro acha o θ, para depois achar o Φ, ou acha primeiro o Φ, depois o θ. Particularmente, eu prefiro achar o Φ do que o θ, porque naquela fórmula da conversão, a coordenada z não tem θ. Então, como tem só Rho e tem Φ, é mais fácil você converter. Vamos dizer assim, na hora de se converter coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, você achar primeiro o Φ. Mas para entender numericamente o que eu estou querendo dizer, vamos para o nosso exemplo. O ponto 0, 2 raiz de 3 menos 2 está dado em coordenadas cartesianas. Encontre a coordenada esférica deste ponto. Então vamos desenhar aqui o nosso espaço tridimensional, para a gente ter uma noção geométrica do que está acontecendo. Então aqui nós temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E nós temos o ponto P, onde a coordenada X é igual a 0, a coordenada Y dá 2 raiz de 3, então dá mais ou menos por aqui, vamos colocar assim. E a coordenada Z, como é um número negativo, eu vou prolongar aqui, vou marcar a coordenada Z aqui embaixo. Vou até apagar esse ponto aqui que pode confundir, vou só projetar. Pronto. Então esse ponto aqui, ele está no plano ZY, porque a coordenada X dele é igual a 0. Já pela intuição, se ele está no plano ZY, então o nosso θ vai ser igual a π sobre 2. Porque, observe, θ igual a 0 quer dizer que o seu ponto está, vamos dizer assim, colado com o eixo X. Claro que ele pode, na verdade, vai pertencer ao plano ZX, né? Porque vai depender muito do valor de φ. Mas o θ igual a 0 quer dizer que seu ponto está preso no plano XZ. Se você faz θ igual a π sobre 2, ele está preso no plano YZ. Então, só visualmente falando, a gente já consegue perceber que θ vai ser igual a π sobre 2. Mas vamos com calma. Então, deixa eu anotar aqui as coordenadas do ponto P. Opa, vou mudar a cor aqui. Então, P tem coordenadas 0, 2 raiz de 3 e menos 2. E nós vamos calcular, que é o ponto P. Primeira coisa é o Rho. Então, o Rho ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, que é o x, né? Mais 2 raiz de 3 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Isso implica que o Rho ao quadrado é igual a 4 vezes 3, 12, mais 4, isso aqui dá 16. Como o nosso Rho ele tem que ser um número positivo, isso quer dizer que Rho tem que ser igual a 4. Lembrando que Rho tem que ser um número positivo. Então achamos o valor de Rho. Z, como havíamos discutido anteriormente, ele é Rho cosseno φ. Então, se Z é Rho cosseno φ, a gente conhece o valor de Z. O valor de Z é menos 2. Rho, a gente acabou de calcular que é igual a 4. Opa! Vezes cosseno φ. Então, cosseno φ, vou colocar aqui do lado, isso implica que cosseno φ é igual a menos meio. Você passa o 4 para o outro lado dividindo e simplifica. Como o nosso φ está no intervalo de 0 a π, vamos desenhar aqui um círculo trigonométrico aqui só para revisarmos um pouco da trigonometria. Se a gente desenha um círculo trigonométrico, vamos desenhar aqui. Tá? Enfim, tenho muita fé que isso é um círculo trigonométrico. Como a gente está restrito ao intervalo de 0 a π, observe que a função cosseno acaba se tornando bijetora nesse intervalo. Ou seja, cada ângulo tem o seu cosseno.
Se eu estivesse considerando de 0 a 2π, existiriam ângulos que teriam dois cossenos existiriam dois ângulos diferentes que dariam o mesmo cosseno. Mas como aqui a gente está no intervalo de 0 a π, a gente tem que escolher um ângulo de 0 a π que tem essa propriedade. Se aqui fosse, por exemplo, igual a meio, a gente saberia que seria o cosseno de 60 graus, que é também conhecido como π sobre 3. Se fosse igual a meio. Como eu quero igual a menos meio, então eu pego esse ângulo aqui de π sobre 3, ou seja, eu dou a volta, a meia volta completa, volto o π sobre 3. Então isso implica que cosseno φ é igual a π, que é a nossa meia volta, volta π sobre 3, ou seja, menos π sobre 3. Então isso aqui é o nosso φ, perdão. Portanto, o nosso φ, tirando o mínimo, vai dar 2π sobre 3. Então a gente achou a coordenada e da nossa questão. Agora falta o θ. Bem, x é igual ao quê? Cosseno φ, cosseno θ, e o nosso y é igual a O seno φ, seno θ. Vamos começar pelo x. A coordenada x é igual a zero. A coordenada x é igual a zero. Como nem ρ e nem seno de φ é zero, porque seno de φ vai dar raiz de 3 sobre 2, isso já implica de imediato... Bem, deixa eu ir devagar. Então aqui vai ficar... o ρ é igual a 4, né? Isso. Ρ é igual a 4 seno 2π sobre 3 cosseno θ. Então isso implica que cosseno θ, cosseno θ é igual a zero. Cosseno θ dando zero, você tem duas possibilidades, porque lembre-se que o θ varia de 0 a 2π. Ou ele é π sobre 2, ou ele é 3π sobre 2. Quem vai determinar se é π sobre 2 ou 3π sobre 2 vai ser a coordenada y. E aí, nesse caso, coordenada y, cadê? É 2 vezes raiz de 3. Então vai ser, vou colocar aqui embaixo que é melhor. 2 vezes raiz de 3 igual 4 vezes seno 2π sobre 3 vezes seno θ. Beleza. Então aqui vai ficar. Quanto que é seno de 2π sobre 3? Seno de 2π sobre 3, bem, o ângulo 2π sobre 3 corresponde a essa medida aqui. Então, seno de 2π sobre 3 é igual ao seno de π sobre 3. Seno de π sobre 3 corresponde a 60 graus. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 3, 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Seno θ. Então, isso implica que, passando aqui, isolando o seno de θ, então, seno θ dividindo, aqui vai simplificando aqui, vai dar 2, passo 2 dividindo. Aliás, já posso fazer essa simplificação aqui agora, e na hora de simplificar, vai dar 2 raiz de 3, e aí 2 raiz de 3 passando para o outro lado dividido, um número dividido por ele mesmo dá 1. Como o seno de θ é igual a 1, então a única possibilidade que existe no intervalo de 0 a 2π é se o θ for igual a π sobre 2. Então, isso implica que o nosso θ é igual a π sobre 2. O que confirma a nossa intuição, aquela intuição que havíamos apresentado. Portanto, as coordenadas do ponto P são, em coordenadas esféricas, ρ igual a 4, θ igual a π sobre 2 e φ igual a 2π
sobre 3. Então, eu espero que tenha ficado claro como é que funciona a conversão. Qualquer coisa, estou à disposição. Se vocês curtiram essa videoaula, peço que curta, que compartilhe. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima videoaula, onde nós vamos calcular integrais com coordenadas esféricas. Até a próxima aula.